Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, presentes aqui na Igreja Matriz, a você que nos ouve, nos acompanha através das plataformas digitais, solenidade de São Pedro e São Paulo. Eu não sei vocês, mas a cada domingo Jesus vem trabalhando em nós, para que nós sejamos uma obra nova. Domingo passado o Evangelho se abria e Jesus ia à casa de Jairo. E Jesus chegava lá naquela casa, a menina já estava morta, mas só o fato de Jesus tocá-la, só o fato de Jesus dizer Talita cum, menina levanta, a morte dá lugar à vida, e aquela menina volta a viver. Hoje nós estamos celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, homens fracos, limitados, frágil, como um barro, como um vaso de barro, mas dentro souberam ter Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, olhando para a figura de Pedro, acho que é muito nós. Pedro, que era hábil, que era pescador, entendia de mar, entendia de peixes, entendia o melhor horário, de pescar. Alguns vão dizer que é à noite, E Pedro, várias vezes, mesmo sendo pescador, essa era a profissão de Pedro. Mesmo sendo pescador, várias noites Pedro experimentou a derrota. Como nós já ouvimos no Evangelho, várias vezes Pedro volta para casa sem pescar nada. E assim somos nós. Quantas vezes que nós também experimentamos a derrota, experimentamos o sofrimento. Quantas vezes que estamos também angustiados. Até o dia que Jesus aparece a Pedro, ele estava lá pescando, e Jesus diz: Pedro, deixa isso aí para trás, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. E Pedro então abandona tudo. Pedro deixa tudo naquele mar e vai seguindo Jesus. Agora imagine, meu irmão, minha irmã, o que Pedro recebeu de Jesus durante esses 3 anos? Só o amor.
Jesus amava Pedro. Jesus era amigo de Pedro. Jesus sentava em torno da mesa com Pedro. Pedro, por mais que era aquele turrão, né? Mas Jesus estava sempre com Pedro. Ontem no Evangelho nós ouvíamos Jesus perguntando a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro dizia nas 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas esse amar de Pedro também era um amar fraco, porque nós sabemos que no dia da crucificação, no dia que Jesus mais precisou, aonde estava Pedro? Escondido, com medo. Aonde alguém abordava Pedro e falava: é você que é do grupo de Jesus? Eu não conheço esse homem. Não, você é do tipo, você é do número dos 12. Não, eu não. Aquele que dizia que amava Jesus 3 vezes, foi capaz também de negar Jesus 3 vezes. E amados irmãos e irmãs, vamos ainda adentrar a história de Pedro. Após a morte, após o sepultamento de Jesus, Pedro toma uma decisão: eu vou pescar. Pedro já não pescava mais, já fazia 3 anos. Já fazia 3 anos que Jesus tinha tirado Pedro da pesca, e ele volta para a vida antiga. Eu acho que quando aquela música que fala, né, tá nervoso, vai pescar, né? Eu acho que é de Pedro. Imagine só o que estava se passando na cabeça de Pedro. Pedro que foi amado por Jesus, Pedro que recebeu tudo de Jesus, tudo. Aonde Jesus ia, ele chamava Pedro. Imagine só a experiência, a intimidade que Pedro tinha com Jesus. E no momento que Jesus mais precisava, no ato da cruz, Pedro teve medo e Pedro se escondeu. Pedro abandonou Jesus. Eu começo a pensar, quando Pedro resolve voltar a pescar, ele deveria estar numa crise, numa depressão, porque ele falava, acho que Pedro estava falando para ele mesmo: meu Deus, o que eu fiz? No momento que Jesus mais precisou de mim, eu abandonei. O meu amigo, eu deixei ele sozinho. O que eu fiz com Jesus, aquele que me amou, aquele que me fez, aquele que me deu tudo? E Pedro volta a pescar, volta na vida antiga. E de repente Jesus, ressuscitado, aparece novamente a Pedro. E alguém no meio do mar grita: é o Senhor. Diz que Pedro coloca a roupa correndo e já pula na água e vai em direção a Jesus. E nós não sabemos o que aconteceu neste momento, mas talvez Pedro se colocou de joelho diante de Jesus e falou: Senhor, você me perdoa, né? Senhor, você me desculpa de ter negado você 3 vezes, no momento que você estava morrendo? Nós não sabemos qual foi o diálogo de Jesus com Pedro, mas com toda certeza, Jesus deve ter olhado profundamente a Pedro, e só com o olhar Jesus deve ter dito: Pedro, esquece isso, esquece a sua fraqueza, o importante é que nós estamos aqui, o importante é que eu venci a morte, o importante é que eu ressuscitei. E eles, diz o Evangelho, que eles sentam em torno ali na praia e comem os peixes e os pães que estavam sendo assados. É isso que Jesus faz comigo, meu irmão, é isso que Jesus faz com você. Toda missa, todo domingo, Ele não olha em nosso coração. Ele não olha, tipo assim, o fulano, o beltrano, olha o que você fez durante a semana. Mas não, Ele nos acolhe na Eucaristia. Ele nos acolhe na pastoral da acolhida, e com todo zelo, acolhe cada um de nós nesta igreja. É Jesus nos acolhendo, é Jesus dizendo: meu filho, minha filha, eu te amo.
Pedro negou Jesus quantas vezes? 3. E você? Quantas vezes você já negou Jesus? Padre, quantas vezes o senhor já negou Jesus? Muitas vezes. Muitas vezes nós negamos Jesus. Muitas vezes nós abandonamos Jesus no sacrário. Quantas vezes que nós negamos Jesus, não sendo um bom esposo, não sendo uma boa esposa, sendo infiel, olhando pornografia. Quantas vezes que você negou Jesus, não respeitando o pai, não respeitando a sua mãe. Tudo isso é negar Jesus. Quantas vezes que nós negamos Jesus, quando nós somos os cavalinhos verdes da igreja? Ou seja, você já viu o cavalo verde? Já viu, Jonas? Também não, né? Tem gente que é que tem cavalo verde, nunca vem na igreja, nunca vem na missa, dá a sobra para Deus e quer que Deus dê tudo. Nós às vezes damos as nossas migalhas para Deus, damos a nossa sobra, e Ele nos dá tudo. Tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Olhando para a imagem de São Pedro, nós vamos perceber então um homem que é feito de barro, mas que teve um encontro com Jesus. E quando encontra-se com Jesus, Jesus tem a capacidade de mudar a vida de Pedro. Nós ouvimos na primeira leitura, amados irmãos e irmãs, Pedro, por causa de Jesus, estava preso. Parecia que para Pedro tinha acabado ali, porque disse que a leitura que ele estava preso, ele estava acorrentado com 2 correntes, e havia 16 guardas, guardando Pedro na prisão. Diz a leitura ainda que Pedro dormia no meio de 2 guardas, e de repente, diz a leitura algo muito profundo, e a igreja estava em oração, e a igreja estava rezando por Pedro, e de repente o Senhor manda o anjo, e o anjo liberta Pedro, as correntes arrebentadas. Pedro se levanta, Pedro se passa pelos 16 guardas, porque a comunidade estava em oração. Vocês não imaginam o poder da oração. Vocês não imaginam, meu irmão, minha irmã, o poder que nós temos quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós buscamos a Eucaristia, quando nós participamos da missa. Você não imagina o poder que a oração tem na sua vida. Olhando para a figura de Paulo, o Paulo, às vezes, somos muitos de nós também, orgulhosos, por um zelo religioso. Paulo se achava melhor do que todo mundo. Por um zelo religioso, talvez é como alguns jovens de hoje, 15 anos, 16, 17, se acha mais católico do que o Papa Francisco. Fala mal da igreja, que ingratidão. A igreja só nos acolhe, a igreja mas só nos dá a confissão, a igreja só nos dá a palavra, Deus nos dá a igreja nos dá a Eucaristia, e às vezes nós saímos aí nas ruas falando mal da igreja. Que ingratidão. Uma mãe, uma igreja que é mãe, uma mãe que educa, uma mãe que reza, uma mãe que acolhe, e muitos filhos saem aí falando mal da igreja. Que ingratidão. É como Pedro, ingrato, negou Jesus 3 vezes. Mas Paulo, a caminho de Damasco, indo para perseguir, para matar os cristãos, de repente escuta-se uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O nome Saulo significa grande, grande no orgulho, grande na prepotência. E depois Jesus chama Saulo de Paulo.
Paulo, o significado do nome é pequeno, ou seja, só é feliz aquele que diante de Deus se faz pequeno. Só é feliz aquele que diante de Deus reconhece a sua pequenez, reconhece a sua humildade. Nós sem Deus não somos nada. Nós ainda não entendemos isso, que nós precisamos de Deus, que nós precisamos da Eucaristia, que nós precisamos do Senhor. Que nós possamos pedir nessa Eucaristia a graça do encontro. Imaginemos mais uma vez Pedro, após ter negado Jesus, triste, abatido, arrependido, mas quando encontra com Jesus ressuscitado, ele já pula no mar e vai nadando em direção a Jesus. Que nós possamos também reconhecer nessa Eucaristia, necessitados do Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos pedir neste momento a graça de termos um encontro com o Senhor. A igreja dada a Pedro e Paulo, a igreja que tem como cabeça Jesus Cristo, mas é dada às mãos frágeis, limitadas, assim como somos nós hoje. Somos fracos, limitados, somos de barro, mas o oleiro é o Senhor, é Deus que está nos modelando, é Deus que está nos constituindo. Peçamos nessa Eucaristia a graça de reconhecer a nossa pequenez. Senhor, sem a Tua graça eu não sou nada. Senhor, sem a Tua presença eu não consigo chegar em lugar nenhum. Senhor Jesus, assim como tivesse uma intimidade com Pedro e Paulo, eu vos peço nesta manhã de domingo, que nós também tenhamos esse nosso encontro. Eu preciso, Senhor, voltar para casa, para o meu matrimônio, para cuidar dos meus filhos, para amar os meus pais. Eu preciso voltar diferente, Senhor. Não está legal do jeito que eu estou vivendo. Não está legal, Senhor, esse meu dia a dia, essa minha relação familiar, no trabalho. Senhor, eu sinto que eu preciso ser mudado. Senhor, eu sinto que eu preciso ser transformado. Vem, Senhor, toca-nos. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor. Pescador de homens.